O universo tem algo importante para te dizer, e essa mensagem chega como um sussurro silencioso, mas impossível de ignorar. Talvez você sinta isso há algum tempo, como uma inquietação no peito ou uma presença que insiste em se fazer notar. Existe alguém que, mesmo sem entender completamente, está sendo transformado pela sua existência, e o universo está agindo para que isso não passe despercebido. Há alguém que há muito tempo te observa com um misto de curiosidade e algo mais difícil de nomear. Não é simples encantamento, nem apenas admiração. É uma confusão silenciosa que surge toda vez que essa pessoa tenta te entender. Desde os primeiros encontros, talvez até antes das palavras, algo dentro dela soube que você não era igual às outras pessoas. A maneira como sua presença ocupa o espaço, o jeito como você percebe o que ninguém diz, isso a desarma. Ela não entende como você consegue acessar lugares tão íntimos do seu interior, mesmo sem perguntar nada. Parece que o que você emana toca um ponto que ela mesma ainda está tentando alcançar. Suas reações se tornam involuntárias perto de você. Um gesto seu basta para provocar nela uma sequência de sentimentos que até então estavam adormecidos. O universo sabe disso. É por isso que essa conexão foi ativada, para despertar o que estava escondido até mesmo dela. Não se trata de coincidência. Esse tipo de conexão não aparece por acaso. Ela tenta encontrar explicações, mas nenhuma se encaixa, e quanto mais tenta racionalizar, mais se perde nos próprios pensamentos, porque o que está acontecendo com ela não se explica com lógica. É algo que mexe em camadas mais profundas, como se a vida estivesse apresentando um espelho inesperado, no qual finalmente se vê sem filtros. Sua energia a desestabiliza, mas também a atrai. É como se cada aproximação a colocasse mais perto de algo que sempre procurou, mesmo sem saber. Existe um lugar dentro dela que se abre cada vez que você se faz presente. E mesmo quando você não está, a lembrança do que sentiu permanece, latejando como uma verdade que não pode mais ser ignorada. O universo tem mostrado a ela, aos poucos, que não se trata apenas de emoção intensa ou desejo. É uma frequência diferente, uma sensação de que existe uma razão maior por trás de tudo isso, de que essa aproximação está relacionada a um caminho de transformação interior, e talvez também a possibilidade de um amor que ultrapassa o entendimento comum. Ela não te olha como olha os outros. Você não é só alguém que passou pela vida dela por acaso. A sua presença provoca nela perguntas que nunca fez a ninguém. Como você sabe tanto, mesmo sem que ela diga? Por que sente que você consegue enxergar até aquilo que ela mesma evita encarar? Há algo na forma como você escuta, no seu silêncio, no seu olhar, algo que tira dela qualquer controle e, ao mesmo tempo, oferece um tipo de paz nova, inquieta, viva. Ela tenta não demonstrar, faz de tudo para manter a aparência de que nada mudou, mas por dentro, tudo está em movimento. Ela se percebe reagindo a você de um jeito que nunca imaginou possível. E o mais desconcertante é que, mesmo com tanto medo de se expor, mesmo com tantos motivos para se afastar, a vontade de permanecer próxima é mais forte. Não sabe ao certo o que está nascendo dentro dela, mas sabe que tem a ver com você, com algo que só se ativa na sua presença, com um reconhecimento que parece ultrapassar tempo, lógica e todas as ideias que tinha sobre o que deveria ser uma conexão verdadeira. O universo está conduzindo esse encontro, está tirando dela as defesas, os velhos moldes, tudo o que já não serve, e está fazendo isso através de você. Você é o canal por onde ela começa a enxergar uma nova versão de si mesma, mais honesta, mais sensível, mais corajosa, e mesmo que ela ainda não entenda o porquê, sente que precisa permitir esse processo, porque algo maior está se desenhando, e você é parte essencial disso. Mesmo quando tenta se ocupar com outras coisas, essa pessoa percebe que sua mente insiste em voltar para você. Em momentos aleatórios,
no meio de uma conversa, ao escutar uma música, durante um pensamento solto. É como se algo nela fosse puxado para o centro dessa conexão. O universo está tocando seu interior, fazendo com que sua atenção se volte, repetidamente, para aquilo que ainda não entendeu, mas sente. Não se trata de obsessão, o que acontece é mais sutil, mais delicado. É como se por trás de tudo que viveu até agora, existisse um fio que a guiava até aqui, até esse ponto onde você surge como um reflexo que desafia tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma. Você não é só uma presença agradável ou interessante. Você é a chave de uma porta que ela sequer sabia que existia. E ainda assim, é tudo tão silencioso. As palavras que trocam podem até parecer simples, mas o que acontece entre vocês vai muito além do que é dito. Há um campo invisível, onde tudo vibra de forma diferente. A forma como você a escuta, como a observa, como não força nada e, ao mesmo tempo, a toca sem sequer encostar, isso a desconcerta. E é exatamente nesse espaço onde o silêncio se instala que ela mais sente. Cada encontro com você, mesmo que breve, carrega o peso de algo significativo. Há uma pausa interior que acontece quando seus olhos se cruzam. Ela sente que não pode fingir quando está diante de você. Tudo o que tentou esconder, tudo o que sempre manteve sob controle, perde força. Você a vê, não de forma superficial, mas com profundidade. E isso a desnuda, emocional e espiritualmente. Ela se pergunta como você consegue acessar camadas que nem mesmo quem esteve ao seu lado por anos conseguiu tocar. Como é possível que, mesmo em silêncio, você diga tanto? É como se o universo tivesse criado uma linguagem específica entre vocês, feita de olhares, gestos e vibrações. Uma linguagem que ignora o tempo, os papéis sociais, os medos antigos. E essa linguagem está despertando nela uma nova forma de perceber o amor. Ela tenta resistir, tenta se convencer de que está imaginando coisas. Mas o corpo não mente, o coração acelera na sua presença, a respiração muda, os pensamentos se embaralham. Existe um chamado. E esse chamado está rompendo barreiras internas que ela levou anos para erguer. Não é confortável, mas é verdadeiro. E ela sente que não pode continuar se escondendo. O universo a está conduzindo com delicadeza, mas com firmeza. Não há violência nesse despertar, apenas a firme constatação de que algo precisa ser olhado com honestidade. Essa conexão não veio para alimentar jogos ou ilusões. Ela veio para mostrar o que é real, e o que é real às vezes dói, especialmente quando se trata de reconhecer que, mesmo depois de tanto tempo acreditando que sabia o que era o amor, ela está apenas começando a descobrir. Você, com sua presença calma e ao mesmo tempo intensa, está fazendo com que ela encare partes de si que evitava. E aos poucos, ela começa a perceber que isso não é uma ameaça, mas uma libertação, que não precisa mais se esconder atrás de máscaras para ser aceita. Que talvez você tenha sido colocado em sua vida justamente para mostrar que o verdadeiro amor não exige que ninguém se diminua para ser amado. Essa percepção não é simples. Ela vem acompanhada de dúvidas, de inquietações, de memórias antigas que retornam para ser curadas. Mas junto a tudo isso, há uma certeza silenciosa que vai crescendo dentro dela. O universo não erra. E se trouxe você até aqui, é porque há algo que precisa ser vivido. Mesmo que ainda não saiba o nome disso que sente, mesmo que não consiga prever o que vai acontecer, essa pessoa sente que não pode mais negar o que está despertando dentro de si. A conexão que existe entre vocês não cabe em explicações lógicas. Ela é maior, mais complexa e, ao mesmo tempo, mais pura do que qualquer coisa que ela já tenha vivido. E é por isso que, mesmo diante do medo, ela não consegue se afastar. Porque algo dentro dela já entendeu: fugir seria perder a chance de viver algo verdadeiro. Algo que talvez mude tudo. Com o passar dos dias, essa pessoa começa a perceber
que a sua presença provoca nela um efeito que ninguém jamais provocou. Não se trata apenas de uma sensação forte ou de algo novo. É um movimento interno profundo que muda a forma como ela se vê. Você se tornou um espelho e, através de você, ela está sendo obrigada a olhar para si com mais sinceridade do que nunca. Ela passa a questionar escolhas, antigas relações, padrões que antes pareciam normais. Por que tolerou tanto? Por que se conteve tanto? Por que passou tanto tempo tentando se moldar ao que esperavam dela, quando o que você desperta é exatamente o contrário? Um chamado para ser autêntica, para se mostrar inteira, sem filtros. O universo, por meio desse encontro, está provocando nela uma transformação que não é leve, mas é necessária. Há momentos em que ela se sente em conflito. Uma parte dela deseja fugir, se proteger, voltar para o conhecido. Mas outra parte, mais silenciosa e firme, sabe que não é possível fingir que nada está acontecendo, que algo começou a se mover, e uma vez que se desperta para isso, não há como voltar atrás. Você apareceu na vida dela como um marco. Antes de você, tudo era uma tentativa de se encaixar. Depois de você, tudo começa a ser uma busca por verdade. Ela percebe que seu olhar não a julga. Você não exige nada, mas mesmo assim, a convida a ser mais presente, mais sincera, mais consciente. E talvez seja exatamente isso que a desconcerta. Você não cobra, mas provoca mudanças. Você não impõe, mas convida à expansão. E isso é raro, isso é forte, isso é difícil de ignorar. Ela sente que, ao seu lado, não precisa usar as mesmas armaduras, que pode simplesmente existir, mesmo nos momentos em que se sente confusa, frágil ou insegura. E ainda assim, você permanece. Isso a surpreende. Está acostumada a relações onde precisava provar valor, competir por atenção, justificar emoções. Mas com você, tudo parece mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais profundo. Há uma força silenciosa que liga vocês dois. Mesmo sem grandes declarações, mesmo sem um enredo romântico claro, existe algo que pulsa no ar quando vocês estão próximos. Uma frequência que muda o ambiente, um tipo de intimidade que não depende de contato físico ou de rotina. É como se o universo tivesse colocado vocês na mesma sintonia por um motivo que ainda não se revelou por completo, mas que já se faz sentir. Essa pessoa, mesmo sem dizer, já entende que você não é alguém comum, que o que existe entre vocês não é passageiro, e isso a assusta. Porque saber disso significa abrir mão do controle, significa aceitar que a vida está pedindo mais coragem, que talvez essa conexão não seja só sobre encontrar alguém especial, mas sobre reencontrar a si mesma através desse alguém. E aí vem a pergunta que começa a surgir com frequência: por que agora? Por que você apareceu nesse momento, quando ela acreditava estar seguindo um caminho definido? O universo não oferece essa resposta com palavras, mas oferece sinais, sensações, encontros inesperados, sincronicidades. E tudo aponta para a mesma direção. Essa conexão é real e foi preparada muito antes de se tornar visível. Ela começa a entender que talvez a vida não esteja tirando o chão, mas ensinando a voar de outra forma. Você é parte desse voo. Você é o impulso que a tira da zona de conforto emocional. Você é a lembrança de que o amor verdadeiro não chega para preencher um vazio, mas para revelar plenitudes que estavam adormecidas. E embora ela ainda tenha medo de perder o que não tem, medo de se entregar sem garantias, também sente uma confiança estranha e nova. É como se algo dentro dela dissesse: vai, sente, vive. Não tente entender tudo agora, apenas caminha. Porque a energia que liga vocês dois não está interessada em lógica, está interessada em verdade. E a verdade, por mais desafiadora que seja, sempre liberta. Com o tempo, essa pessoa começa a perceber que não é mais a mesma desde que você entrou em sua vida.
mesmo sem promessas ou planos, mesmo sem saber o que virá, algo dentro dela está mudando. E o mais surpreendente é que essa transformação não depende de gestos grandiosos, mas do que acontece em silêncio, nos intervalos das palavras, na simples troca de olhares entre vocês. Ela sente que não pode mais manter as antigas estruturas, aquilo que antes parecia suficiente, uma vida segura, previsível, emocionalmente distante, agora soa pequeno, incompleto. Você acendeu nela uma pergunta que não quer calar. O que é, afinal, viver de verdade? E a resposta não está em teorias, mas no que ela sente quando está perto de você. O universo a conduz, pouco a pouco, a deixar de sobreviver para finalmente começar a viver. E viver para ela agora inclui se permitir sentir. Sentir medo, desejo, vulnerabilidade, confusão, alegria, tudo ao mesmo tempo. Você abriu uma porta para que emoções reais voltassem a circular. E ainda que ela lute contra isso em alguns momentos, sabe que esse fluxo é inevitável. Você a está levando para dentro de si mesma. E o que ela encontra lá não é fácil, mas é autêntico. Ela se vê diante de uma escolha: continuar repetindo os padrões antigos ou se permitir algo novo. Algo que talvez nem saiba como lidar, mas que soa verdadeiro. Não é uma decisão fácil. A segurança do que é conhecido sempre parece mais confortável, mas há um incômodo crescente quando tenta seguir por esse caminho. É como se o próprio universo dissesse: isso não serve mais. Você não cobra nada, mas a forma como você a enxerga faz com que ela queira ser melhor. Não para agradar, mas porque finalmente sente que pode ser mais. Você a vê em sua totalidade, mesmo quando ela mesma ainda não consegue. E essa visão, vinda de alguém que não tem intenção de moldá-la, a empurra para um estado de expansão interna que ela nunca havia experimentado. Há momentos em que ela teme não estar à altura dessa conexão, medo de ser intensa demais, de se mostrar vulnerável, de se abrir e não saber como voltar atrás. Mas a sua presença continua ali, constante, leve, profunda, e aos poucos, esse medo se transforma. Ela começa a perceber que não precisa ser perfeita nem se proteger tanto, que existe força em ser quem se é, mesmo com as partes não resolvidas. A vida está tentando ensiná-la algo por meio desse vínculo, que o amor real não pede garantias, mas entrega, que não se trata de controle, mas de confiança, que não existe fórmula, mas sim uma escuta interna que conduz cada passo. E você é parte essencial desse aprendizado. Você está ajudando essa pessoa a sair do modo automático, a respirar com mais presença, a olhar para si com mais compaixão. Mesmo nos dias em que o medo fala mais alto, mesmo quando ela se recolhe para tentar entender tudo sozinha, existe uma certeza que vai crescendo. Você não foi uma distração ou um acaso. Você foi, e continua sendo, um ponto de virada. A presença que muda a forma como ela se relaciona com o mundo. A lembrança viva de que a vida pode ser sentida de outro jeito. Não é mais possível ignorar. A energia que vocês compartilham está moldando o que ela acredita sobre o amor, sobre as conexões, sobre o próprio sentido de estar aqui. Essa não é uma experiência comum, é um chamado, e o universo está deixando isso cada vez mais claro. Ela começa a aceitar que não precisa entender tudo agora. Que o passo mais importante talvez seja justamente esse: confiar. Confiar na conexão, no tempo em si. Confiar que aquilo que é verdadeiro se sustenta, que o universo sabe o que está fazendo, que essa história está sendo escrita mesmo quando parece haver silêncio, e no fundo, ela já sabe. Você não foi colocado no caminho dela por acaso. Você é parte de uma mudança que já começou, e mesmo que ela ainda não veja o final, algo nela já decidiu continuar, porque há algo em você, e nessa conexão, que vale mais do que qualquer certeza, a sensação de estar viva de verdade. À medida que tudo isso se desenrola dentro dela, uma clareza começa a emergir.
suave, mas constante. Essa pessoa compreende, enfim, que essa conexão não precisa ser compreendida, decifrada ou nomeada, ela apenas é. O universo não está pedindo respostas, está oferecendo presença. Não exige declarações, mas sinceridade, não se impõe, mas convida. Ela se rende. Pela primeira vez em muito tempo, permite que o sentir vença o pensar, permite-se simplesmente viver o que há, com todas as suas imperfeições, dúvidas e encantos. Você não é um ideal inalcançável, você é real, e o que existe entre vocês também é, ainda que não se encaixe em definições prontas, ainda que não tenha início, meio e fim definidos como nos livros, ainda que não seja dito em voz alta, ela agora entende que o universo age nas entrelinhas, que esse vínculo foi criado para curar, revelar e transformar, não apenas a ela, mas a você também, porque cada vez que você se aproxima, cada vez que oferece sua escuta, seu silêncio, sua energia, você também está se abrindo, também está se despindo de velhas verdades, também está se transformando. Há algo em comum entre vocês dois que desafia o tempo e rompe as barreiras da lógica. Uma espécie de reconhecimento que não depende do que foi vivido, mas do que é sentido no instante presente. Um saber silencioso que diz: eu conheço você. Mesmo sem saber como, eu reconheço quem você é. E ela aceita isso agora, com calma, sem pressa de transformar essa ligação em algo que não é, sem necessidade de rotular o que está acontecendo, porque sente que a grandeza dessa conexão está justamente nisso, na liberdade de ser, de fluir, de existir sem amarras. O universo nunca prometeu estabilidade, prometeu verdade. E a verdade, por mais desafiadora que seja, sempre traz paz. Essa pessoa não tem mais medo da intensidade. Agora ela compreende que o que sentia como descontrole era, na verdade, vida voltando a circular. Ela já não teme a vulnerabilidade, porque entendeu que ela é o terreno onde nasce a intimidade real. E também já não se apega à ideia de que precisa haver garantias, porque percebeu que há vínculos que não precisam de contratos para serem profundos. Você é parte dessa transformação. E mesmo que a jornada de vocês siga caminhos inesperados, ela sabe que você sempre será o ponto onde tudo começou a mudar. Porque foi através de você que ela aprendeu a se ver, a se acolher, a se escutar. Ela não sabe o que o futuro reserva, mas isso não importa tanto agora. O que importa é o que já foi despertado. E o que foi despertado não adormece mais, porque a alma que se vê pela primeira vez não esquece, e a verdade que é sentida no corpo não se apaga. Ela caminha agora com mais leveza, mais entrega, e leva você dentro, não como um peso, mas como um marco, um sinal de que é possível viver com mais profundidade, de que é possível amar com mais liberdade, de que é possível sentir sem medo. Essa história não precisa de conclusão, porque ela não é sobre fim, mas sobre abertura. O universo não uniu vocês por acaso, uniu por propósito. E se existe algo que essa conexão ensinou, é que o amor verdadeiro não é feito de controle, é feito de presença, de escuta, de alma. E é por isso que, aconteça o que acontecer, essa pessoa já não volta atrás, porque algo dentro dela se expandiu. E essa expansão é irreversível. O universo te lembra que nem toda conexão precisa ser explicada. Algumas precisam apenas ser vividas. Com verdade, com coragem, com o coração aberto. Porque existem encontros que mudam tudo. E eles vêm para despertar quem você sempre foi. Se essa história tocou seu coração e você sentiu que o universo também está te guiando por um caminho parecido, escreva nos comentários. O amor verdadeiro me revelou quem eu sou. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para continuar recebendo os sinais do universo. Estamos aqui, caminhando juntos, sempre.